e para você. Meu querido irmão e irmã, é hora de nós também falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Nós temos falado aí numa série de mensagens sobre a fé vitoriosa. E a fé vitoriosa é algo muito importante para a nossa vida. Ao pensarmos em fé, nós pensamos então naquilo que é o dom de Deus para que o ser humano ele seja conduzido ao crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. É claro que sem fé, o ser humano é incapaz de crer em Jesus, sem a fé salvadora, a fé salvífica, que é colocada e produzida pelo Espírito Santo nos nossos corações, isto é, no nosso homem interior, é certamente que sem isto, ninguém poderá crer em Jesus, ninguém poderá ser conduzido aos pés da cruz. Então é muito importante, meu irmão, minha irmã, que você também tenha esta fé vitoriosa na sua vida, para que através dela você vá crescendo, você vá sendo transformado ou transformada. O Senhor tem nos abençoado e a prova disso, meu irmão, minha irmã, é nós estarmos aqui e podermos adorar a esse Deus maravilhoso que nós servimos e que nós amamos. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto que vamos ler hoje é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, se não o mais conhecido, é certamente um dos mais conhecidos na Bíblia, e certamente você também saberá recitar esse salmo de cor, que é o Salmo 23. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fé vitoriosa que refrigera a nossa alma, refrigera a minha alma, a sua alma, a fé vitoriosa que refrigera a nossa alma. É isso que vamos falar nesta noite, à luz do texto das Sagradas Escrituras, o Salmo de número 23, e passo a ler com você neste momento. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que o Senhor, meu irmão, minha irmã, aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós queremos realmente falar um pouquinho sobre esta fé vitoriosa. Ao lermos o texto, né, do Salmo 23, esse salmo que traz para nós belíssimas palavras, palavras sábias, palavras de poder, cuja beleza desse salmo é realmente algo imensurável. Parece que quando lemos esse salmo, e de preferência lendo com as entonações corretas que um salmo poético como esse requer, parece que ele nos arrebata, né, a nós viajarmos aí por esses campos verdes. Acho muito interessante, meus irmãos, e eu gosto muito de fazer isso. Quando leio os textos das Sagradas Escrituras, eu gosto de imaginar as cenas, eu gosto de tentar me transportar para essas cenas e poder observar, né, o quão riqueza havia nesses tempos aí, quando os escritos bíblicos foram feitos. Isso é maravilhoso demais para nós. Observarmos, por exemplo, que nesse salmo nos fala de ribeiros cristalinos, nos fala de campos verdejantes, nos fala de algumas coisas que nós nem, não encontramos no nosso dia a dia. Então é muito interessante nós podermos parar um pouco e, ao fazer uma leitura como essa, nos transportarmos a um lugar como esse, ainda que através da nossa imaginação. O Salmo 23, escrito aí em uma linguagem bem poética, né, traz aí em seus versos significados muito importantes para a nossa vida, significados que têm a ver com o zelo do Senhor, significado que tem a ver com o zelo de Deus para com os seus filhos. Observe, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos considerou filhos, nos adotou como filhos dele. Então, ele tem um zelo muito grande por nós. E esse salmo justamente traz para nós todo esse zelo
que o Senhor tem tido para com os seus filhos. Um texto escrito, né, pelo rei Davi, o famoso rei Davi, que na sua juventude foi um pastor de ovelhas, um jovem que ajudava o seu pai, um jovem que ajudava Jessé a cuidar do rebanho. Enquanto outros, os seus irmãos, estavam ocupados com tarefas talvez mais pesadas, quem sabe, né, do dia a dia, da lida diária, Davi se ocupava do cuidado do rebanho. Davi era um pastor de ovelhas. Davi estava cuidando dessas ovelhas, enquanto o profeta Samuel ele vai ao encontro lá na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E enquanto Davi não volta, não é chamado para participar daquela reunião, então a coisa não acontece, porque Deus ele não olha como o homem olha, Deus não olha como nós olhamos para o outro, nós olhamos e nós temos os nossos pré-julgamentos, nós temos os nossos preconceitos, mas o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, ele não olha para nós dessa forma, pelo contrário, ele nos vê por dentro, ele nos vê o nosso interior, ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe, meu irmão, minha irmã, a luta que você tem vivido. Com certeza, o nosso Deus, ele sabe a luta que você está passando, o drama que você tem vivido nesse tempo. Muitos irmãos, né, por causa da pandemia, já perderam os seus entes queridos, pessoas que perderam amigos, né, para a Covid-19, pessoas que simplesmente perderam a sua alegria de viver, outros que perderam a alegria de estar em família, outros perderam essa liberdade de poder ir e vir livremente, como nós temos agora nesse tempo de lockdown. Pois é, meus irmãos e irmãs, então é preciso pensarmos, porque se nós olharmos para o Salmo 23, vamos ver que a fé vitoriosa, ela de fato refrigera a nossa alma. O crente é aquele que vive por fé, sabe? A palavra de Deus nos garante isso. O justo viverá por fé, por meio da fé, pela fé, somente a fé. Meu irmão, minha irmã, nesses dias tão difíceis que estamos passando, já completou-se um ano desta pandemia, e nós estamos continuando nesse momento difícil, agora talvez um momento mais crítico ainda, mas ainda assim, temos que ter esperança. Ainda assim, precisamos depositar a nossa confiança, mas não nas vacinas, mas não nos médicos, não na medicina, não nos cientistas, mas no Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor. Não estou dizendo com isso que não devemos orar, não devemos buscar os meios dos médicos, pelo contrário, nós precisamos sim. Deus tem dado sabedoria para homens e mulheres, cientistas, médicos, de todas as áreas, para poder trabalharem com afinco e para nos dar aí um remédio eficaz. Isso é importante, mas a esperança do crente não está nessa vida, a esperança do crente está no céu, a nossa morada é o céu, o nosso alvo é a glória de Deus, o nosso alvo é um dia irmos morar para sempre com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não precisamos temer o que nos pode fazer o homem. Sabe? Porque, é claro, a Bíblia garante que o mundo jaz no maligno, a Bíblia nos garante que nós estamos nesse mundo, mas que não somos desse mundo, somos cidadãos dos céus. E se você, meu irmão, minha irmã, é um cidadão dos céus, então lembre-se, nossa esperança está em o nome do Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa esperança. Então a Bíblia nos garante o seguinte, que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor. Meu irmão, minha irmã, em quem está depositada a sua esperança? Em quem está depositada a sua confiança? É no Deus, o Senhor dos Senhores? É de fato naquele Deus que pode todas as coisas, no Todo-Poderoso El Shaddai? Ou será que a sua esperança ou confiança está nas coisas ou nas pessoas? Pois bem, meu amado irmão e irmã, a fé que nós estamos falando não é uma fé cega, não é uma fé que age simplesmente de maneira autoritária, mas é uma fé que vem através da graça de Deus, é uma fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos então sermos levados a fazer coisas, isto é, a ter uma fé operosa. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, me lembro quando Paulo falou aos Tessalonicenses sobre a operosidade da fé.
É preciso que a nossa fé seja operosa, sabe? Porque uma fé operosa é uma fé vitoriosa. E a nossa fé precisa ser vitoriosa. E é esse o tema que vamos compartilhar nesta noite. Uma fé vitoriosa refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma, meu irmão, minha irmã, porque me ensina que eu sou uma ovelha do Senhor. Observe que logo no primeiro verso diz que o Senhor é o meu pastor. Ah, meu irmão, minha irmã, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor, quando nós entendemos que nós somos ovelhas dele e que, como ovelhas do Senhor, ele cuida de cada um de nós. Ah, meu querido irmão, isso nos dá uma paz muito grande. O Senhor só será pastor de quem realmente se submeter como ovelha ao seu pastoreio. Nós temos irmãos e irmãs, muitos crentes hoje em dia, que na verdade carregam um rótulo de evangélico, carregam um rótulo de cristão, mas que na verdade não se submeteram ao pastoreio do Senhor. Não estou falando do seu pastor carnal na sua igreja, como eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Central, mas estou falando do sumo pastor por excelência, aquele que realmente nos pastoreia a todos nós, sabe, ele não faz acepção de pessoas. O que Davi nos mostra aqui, Davi revela para nós o segredo do sucesso do seu reinado. Você sabe que Davi foi um rei de sucesso. Davi foi um rei e como chefe maior do maior reino que Israel já teve, ele entendeu, sabe, que na verdade ele era apenas uma ovelha de Jesus. O próprio Messias foi reconhecido como filho de Davi. Então, olha só como Davi foi um rei importante, como Davi teve um reinado promissor. Mas, nesses versos, meu irmão, minha irmã, ele mesmo fala para nós que ele reconhece o Senhor como seu pastor. Ah, meu querido irmão e irmã, quando nós reconhecemos de fato que o Senhor é o nosso pastor, então vamos ter paz, vamos conseguir ter estabilidade, conseguimos ter felicidade, sabe? A felicidade daqueles que aceitam a liderança divina nas suas vidas. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem aceito a liderança divina na sua vida? Será que Deus tem sido o seu pastor? Porque me chama a atenção uma coisa importante, é que as ovelhas, elas eram guiadas pelo pastor, o pastor ia à frente, e as ovelhas ouviam a voz do pastor e seguiam o pastor, isto é, iam aonde o pastor ia, onde o pastor andava, as ovelhas andavam, elas seguiam o pastor. É bem verdade que, vez por outra, havia uma ovelhazinha rebelde. Vez por outra, uma ovelhazinha que queria fugir do aprisco. Mas para estas, o bom pastor, o nosso Senhor, também tem remédio para nós. Então, meu irmão, minha irmã, o salmista, ele era rei. Você sabe disso. Porém, ele se coloca apenas como uma ovelha do rebanho do Supremo Pastor. É um exemplo de humildade, é um exemplo de submissão, sabe? A vontade daquele Deus Todo-Poderoso que nós servimos e amamos. Meu irmão, minha irmã, esse texto também nos dá aí uma referência profética para o futuro, sabe? Que viria a se cumprir centenas de anos depois em Jesus. Observe, irmãos, que o Mestre se declara como bom pastor. Ah, meu querido irmão e irmã, é preciso entendermos que o Senhor é o nosso pastor. É preciso que você se coloque como ovelha, porque é isso que a fé vitoriosa traz para nós. A fé vitoriosa refrigera a nossa alma, porque me ensina, então, ensina para você que você, meu irmão, minha irmã, é uma ovelha do Senhor Jesus. Ah, você tem sido ovelha? Glória a Deus por isso. Se você não tem conseguido ser ovelha, isto é, você não tem seguido a voz do seu Senhor, a voz do nosso Senhor, então está na hora de mudar de atitude. Tem membro de muitas igrejas por aí, muitos religiosos evangélicos, ditos evangélicos, mas que não precisam nem ler a Bíblia, mas apenas praticar o salmo mais conhecido da Escritura. Meu irmão, minha irmã, se você praticar esse salmo, você não precisaria nem conhecer a Bíblia toda, mas você iria ser um crente da maior firmeza. Reconhecer que a fé vitoriosa refrigera a minha alma, realmente me ensinando que eu sou ovelha do Supremo Pastor.
Mas, meu querido irmão e irmã, esta fé vitoriosa refrigera a nossa alma, porque também nos ensina a ter dependência de Deus. Meu querido irmão, nesse tempo que estamos vivendo, mais do que nunca, a dependência do Senhor é algo real na nossa vida. Sabe, a Bíblia diz aí, de nada terei falta. O Salmo 23 fala sobre isso, nada me faltará, ainda no verso 1º. Sabe, essa dependência de Deus que cada um de nós precisamos ter. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem reconhecido isso? Nesse tempo de pandemia, onde muitos têm perdido até a vida, né, por causa do vírus, mas eu quero te dizer que nós dependemos do Senhor. E é claro que mesmo que sejamos acometidos dessas doenças, como muitos cristãos têm sido, muitos cristãos, inclusive, têm sido levados pelo Senhor, não pela Covid, mas pelo Senhor, porque o Senhor tem prazer na morte dos seus santos, diz as Escrituras. Mas mesmo nesses momentos difíceis que vivemos e temos passado, é preciso entender que esta fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina, sim, que eu dependo da graça de Deus. Eu não dependo de homem algum, eu não dependo de situações, eu não dependo de coisas, mas eu dependo da graça de Deus para viver. Dependemos do nosso Senhor. Por isso que o salmista Davi, o rei Davi, ele reconhece, olha, nada me falta. Será, meu irmão, minha irmã, que tem faltado alguma coisa para você? Eu me lembro de que quando o Senhor Jesus enviou 70 discípulos para pregar o Evangelho, está lá em Lucas capítulo 10, ele os envia e diz para eles, olha, vocês vão de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de casa em casa, vocês não vão levar alforje, bolsa, dinheiro, nada, vocês vão pregar o Evangelho de 2 em 2. E aqueles homens foram para pregar o Evangelho, foram na dependência de Jesus, foram sob a autoridade da palavra de Jesus. E eles pregaram o Evangelho, e eles ganharam muitas almas para Cristo. E quando eles retornaram da missão que Jesus os havia dado, observe que Jesus então pergunta, algo vos faltou? E a resposta foi, nada nos faltou, Senhor. Meu irmão, minha irmã, de fato, a fé vitoriosa refrigera minha alma, refrigera a sua alma, porque me ensina a ter dependência dele, do Senhor, sabe? Jesus, certa vez, ilustrou o carinho e o cuidado do Pai em prover, em atender todas as nossas necessidades materiais, todas as necessidades materiais dos seus discípulos. Lembre-se, meus irmãos, os apóstolos de Jesus estavam preocupados, porque eles abandonaram as suas profissões, abandonaram as suas casas e foram viver através da graça de Deus, foram viver o Evangelho de Jesus, foram viver a experiência mais impressionante da vida deles, que era viver para a glória de Deus, tão somente. E em dado momento, é claro, como humanos que eles eram, eles tiveram um pouco de receio, tiveram uma falta de fé, e aí eles começaram a duvidar. E Jesus mostra para eles, olha, olhai as aves dos céus, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajudam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ah, meu irmão, minha irmã, Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades em glória. Deus tem suprido, meu querido irmão e irmã, as nossas necessidades. E esta fé vitoriosa é quando nós entendemos que o Jeová Jireh, sabe, um bom pai que providencia tudo para os seus filhos, realmente ele quer que nós vivamos realmente entendendo que dependemos tão somente da graça dele para viver. Você tem vivido sob a dependência do Senhor? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, porque precisamos sim depender tão somente de Deus. Meu Deus, diz a palavra, suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória de Jesus Cristo. Filipenses 4,19. O Senhor prometeu suprir as nossas necessidades. Ele se comprometeu com as nossas necessidades. Então é importante entender, meu irmão, minha irmã, que esta fé vitoriosa, refrigera minha alma, porque me ensina a ter dependência desse Deus que eu sirvo e que eu amo. Mas também esta fé vitoriosa, que refrigera a minha alma, também me ensina a encontrar descanso
Nos ensina a encontrar descanso nesse tempo, né, onde vivemos tão atribulados, necessitados de um descanso para a nossa alma. Necessitados estamos de um descanso para a nossa mente, né, para o nosso intelecto, para o nosso espírito. Ah, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz: deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor, de fato, me ensina a encontrar descanso. O pecado cansa, não é verdade? As coisas do mundo cansam, mas a fé, elas nos descansam. Essa fé que temos no Senhor, sabe? Não é porque tudo vai bem. Gosto muito dessa canção, né? Esta fé que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, mas é porque amo o meu Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, saiba que lá na Judéia, Samaria, sabe, estão numa região aí mediterrânea, essa região onde praticamente predomina apenas duas estações do ano: o inverno, a estação das chuvas, que vai de novembro a abril, e também o verão, o período da seca, que vai de maio a outubro. Lá nos primeiros dias de abril, a vegetação ela é recente, ela oferece um espetáculo maravilhoso, as flores elas brotam, sabe, o capim, a relva fica verde, é um esplendor de verde, um tipo de mosaico aí multicolorido, algo maravilhoso para se ver. Porém, à medida que o verão ele vai avançando e o calor vai se tornando mais intenso, então o verdor e as flores começam a se secar, tornando aí muito mais difícil de se encontrar um local com alimento suficiente para as ovelhas. E Davi entendia muito bem esse cenário, porque ele conseguia conduzir. Nos momentos bons, o pasto era farto, mas nos momentos difíceis, o pasto era difícil. Então, o pastor tinha uma figura proeminente. Ele precisava guiar aquelas ovelhas para locais onde elas pudessem ser alimentadas. Ah, meu irmão, minha irmã, o que Davi está nos afirmando é que o Senhor nos convida a descansar em pastos verdejantes. O Senhor nos convida a realmente não só depender dele, mas encontrar descanso para a nossa alma. Ah, irmãos e irmãs, estamos precisando de descanso. Muitos crentes estão assoberbados, né? Muitos crentes estão precisando de descanso. Estamos precisando desse local de descanso. E o Senhor nos faz realmente descansar seguros. O Senhor nos faz encontrar esses lugares de descanso. Sabe? Aquele que tiver fé em Jesus achará pastagem durante o ano todo. Para muitos, a escassez. Mas para aqueles que têm fé em Jesus, esta fé vitoriosa, encontramos então descanso para as nossas vidas. Mesmo que o mundo esteja, meu irmão, minha irmã, passando por um período de seca espiritual, sabe? Nós estaremos sempre seguros. Nós entraremos no repouso de Jesus, sabe? O Senhor tem saciado a nossa fome. O nosso Mestre Jesus tem alimento espiritual para nós. As suas palavras, diz a Bíblia, são espírito e vida. O verdadeiro pão que desceu do céu. Essa é a nossa fé vitoriosa. Ah, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor nos diz em João 10:9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. É isso que o Senhor quer fazer conosco, sabe? O Senhor quer nos dar um lugar de descanso. A fé vitoriosa, refrigera minha alma, porque me ensina a encontrar um lugar de descanso. Você tem conseguido, meu irmão, minha irmã, mesmo em todas essas lutas, em meio aos muitos problemas, tem conseguido encontrar descanso, tem conseguido encontrar refrigério para a sua alma. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Deus quer trazer esse alento ao seu coração. Mas a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque também me ensina a encontrar satisfação. Observe que o versículo 2, a parte B, o verso 2, diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe? Ele nos dá satisfação, guiar mansamente às águas doces e calmas. Ah, meu irmão, minha irmã, o mundo e o pecado, eles são insaciáveis, sabe? Porque é questão de tempo, né? Para o mentiroso, para o corrupto, para o ladrão, para o traidor, ele ser pego. Mas as ovelhas, elas são naturalmente
uns animais muito inquietos, muito inquietos. Qualquer perturbação assusta as ovelhas. Muitas vezes estamos assim, né? Nesse tempo de pandemia, quantos crentes estão assustados? Quantos crentes estão passando por perturbações emocionais? Não conseguem deitar. As ovelhas são assim, não conseguem deitar se não se sentirem que estão totalmente seguros. Nesse tempo de pandemia, qual de nós está totalmente seguro, humanamente falando? As ovelhas também têm receios dos rios caudalosos, turbulentos. Mas observe, meu irmão, minha irmã, que em Jesus elas podem estar sossegadas, pois o Senhor as suprirá com águas tranquilas. Águas tranquilas. Um ribeiro cristalino, águas calmas, sabe? Passa a correr, passa a fluir, fluir do nosso interior. A Bíblia diz isso. Ah, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é a água que mata a nossa sede espiritual. Forma em nós uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Ah, meu querido irmão e irmã, não fique prostrado nesse tempo, mas entenda que de verdade, de fato, o Senhor quer que nós tenhamos satisfação, que nós estejamos tranquilos, mesmo em meio a tribulações. Sabe por quê? Porque a paz que nós temos em nossa vida não é uma paz produzida por circunstâncias materiais, mas é uma paz, que é aquela paz que excede a todo entendimento. É aquela paz que nós não vamos entender. É aquela paz que ela é produzida pelo Espírito Santo dentro do nosso homem interior. E que ela vai, então, ser exteriorizada em forma de atitudes plenas de alívio, né, de alegria na presença do Senhor. Ah, meus queridos irmãos, essas são as águas que transformam o homem em sua estrutura, águas da vida, transformam o caráter do ser humano. É porque essas águas, irmão e irmã, através delas, nós podemos nos tornar novas criaturas. É um nascer de novo. São águas que limpam, águas que realmente podem trazer e fazer a diferença para a nossa vida. Meu querido irmão e irmã, nesta noite, é preciso que você encontre satisfação em Deus. Você não vai encontrar satisfação no mundo, sabe? Porque o mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Mas a fé vitoriosa, ela refrigera a nossa alma, porque nos ensina, então, a encontrar satisfação. Nos ensina também a encontrar alívio. Nos ensina a encontrar esse alívio em meio a tanto sofrimento. Sou renovado, meu querido irmão e irmã, pela fé vitoriosa em meu pastor. Será que você tem tido essa fé que refrigera o calor do nosso coração? Todos nós precisamos de alívio nesse momento, não é verdade? Momento de pandemia, momento de incerteza, de insegurança humana. O bom pastor traz remédio para os corações aflitos. É o bom pastor, sabe? A Judéia e Samaria são de extensões relativamente pequenas. Entretanto, o seu clima é extremamente variado. Sabe? Dependendo da localidade em que a pessoa se encontra, pode ter muito frio, pode ter calor, pode ter ressequidão, pode ter aquela fadiga, mas o que eu quero mostrar para você é que se você estiver, como diz a palavra de Deus, em relação ao Monte Hermon, gosto muito, né, do Salmo 133, que nos fala sobre o orvalho do Hermon. O orvalho do Hermon significa que lá no Monte Hermon, o cume do monte ele é congelado, neve. Né? E quando o vento bate naquele lugar, então o vento desce a montanha e traz um alívio, um refrigério para aquelas pessoas que estão ali na região da Galiléia, da Alta Galiléia. Ah, meu querido irmão e irmã, é assim que Deus quer fazer conosco. A fé vitoriosa, sabe, nos faz encontrar alívio, mesmo em meio à pandemia, conseguir estar com o coração aliviado, tirar a angústia do peito e saber que o Senhor refrigera a nossa alma. Peça para o Senhor nesta noite, meu irmão, minha irmã, refrigerar a sua alma, tirar essa angústia do seu peito, trazer esperança e fé no seu coração, que a Bíblia diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo
que nos foi dado, que nos foi otorgado. Ah, meu irmão, minha irmã, fé vitoriosa em Deus, por natureza, nos enche de paz. Essa paz que excede o entendimento. Essa paz que você não vai entender, mas uma paz que Deus quer trazer ao meu e ao seu coração. Fé vitoriosa refrigera minha alma. O que me ensina também a encontrar justiça. Olha, meu irmão, minha irmã, guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A parte B do verso 3. Ah, guiar as ovelhas era realmente uma função do pastor. E nos campos de Israel, os pastores buscavam pastagens que facilitassem a condução do seu rebanho. Sempre que suas ovelhas se desviassem, né, pelos mais diversos caminhos, era preciso achar um caminho de volta ao aprisco. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para frente até chegar ao aprisco, sob a liderança e sob a proteção do seu pastor. Meu irmão, minha irmã, a fé vitoriosa faz isso conosco. Ela nos ensina a encontrar justiça no Senhor. E o Senhor hoje nos convida a trilhar pelo caminho da retidão e da justiça. O caminho que leva a Deus realmente, diz a Bíblia que ele é estreito. Não se pode olhar para os lados. É preciso prosseguir em direção ao alvo que é Jesus. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas têm olhado para o lado, têm olhado a tempestade, o tamanho da Covid, o tamanho da pandemia. Mas eu quero fazer para você, contar para você uma experiência bíblica. Quando Pedro estava andando sobre as águas. Você se lembra que na vigília da noite, na quarta vigília da noite, então o Senhor Jesus vem andando sobre as águas. E eles imaginaram que fosse um fantasma. E de repente Pedro, o mais sanguíneo de todos os apóstolos de Jesus, fala: Senhor, você é mesmo o Senhor? Manda que eu vou ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro começa então a caminhar sobre aquelas águas do mar. Estava tudo atribulado, turbulento. Ondas altas, o vento veemente e impetuoso. Lembre-se, meus irmãos e irmãs, que enquanto Pedro estava com o seu olhar fito em Jesus, ele caminhou sobre a água, não importando se a água estava com ondas altas, não importando se o vento estava forte, mas importava era Jesus que estava à frente. Meu irmão, minha irmã, tem muitos de nós que hoje em dia estamos colocando um tamanho muito grande na pandemia, esquecendo que o nosso Deus é muito maior do que qualquer infecção, o nosso Deus é muito maior do que qualquer enfermidade. Sabe, precisamos nos lembrar disso. E não ficarmos murmurando para Deus e falando: Senhor, olha o tamanho da pandemia. Pelo contrário, é nós orarmos sim ao Senhor, falar: Deus, eu creio que o Senhor é muito maior do que qualquer pandemia que já possa existir ou vai existir no futuro, porque o nosso Deus é assim, Ele é maior. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus, não fique olhando para o lado, porque se você ficar olhando para o lado, você pode afundar. E tem muito crente afundando. Tem muito crente apostatando da fé. Tem muitos cristãos achando que Deus não está mais atendendo suas orações, que Deus não está se importando. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para que a sua fé não esmoreça. Mas, pelo contrário, que você tenha uma fé vitoriosa, mas uma fé que faz você encontrar-se com a justiça de Deus, o Supremo Pastor, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ah, meus irmãos e irmãs, temos andado nesse tempo pelo vale da sombra da morte. Mas olhe para Jesus, olhe para Cristo e sereis iluminados. Olhe para Cristo e você vai ver que o medo vai embora. O medo produz tormento, sabe? Aquele que ama, aquele que teme, melhor dizendo, diz a Bíblia, não é aperfeiçoado no amor. Está lá em 1 João. Então é importante demais que você creia, que você olhe para Jesus, você ame a Deus sobre todas as coisas, e as coisas secundárias continuarão sendo secundárias, e Deus vai suprir todas as nossas necessidades em glória. A fé vitoriosa, meu irmão, minha irmã, refrigera minha alma, porque também me ensina a encontrar segurança. Segurança, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Meu irmão, minha irmã, Deus continua conosco. O nosso Deus não abandonou o barco. Me lembro quando Jesus estava dormindo na polpa do barco. Os discípulos estavam lá desesperados porque
o mar era revolto, as ondas estavam já fazendo com que o barco quase viesse a pique, e eles foram acordar Jesus. E quando leio essa passagem, gosto de tentar entender como é que foi aquela história e me transportar para dentro daquele barco. E imagino aqueles apóstolos desesperados, apesar de serem homens experientes, né, já pescadores experientes, alguns deles, estavam ali agora, mas eu imagino eles agora acordando Jesus: mestre, 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 não se te dá que morramos. E eu gosto muito de dizer que eu imagino Jesus, antes de falar para eles, dando aquela espreguiçada bem gostosa. Ah, o que está acontecendo aí, gente? O que está acontecendo? É. E aí, mas, Senhor, olha aí o mar, como é que está? O barco está afundando, estamos naufragando. E aí ele repreende o vento, repreende o mar, tudo se faz bonança. E aí vem a lição, né? Claro. Jesus nunca deixava de dar uma lição. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Por que duvidaste? Meu irmão, minha irmã, Jesus estava dormindo naquele barco, mas não deixou de ser Deus. Mas mais importante do que isso, é você saber que o guarda de Israel, o nosso Deus, o nosso pastor, ele não dorme, ele nem cochila, sabe? Ele está atento às nossas necessidades. Por isso que a fé vitoriosa refrigera a minha alma, porque me ensina a encontrar esperança e segurança. Ah, meus irmãos, lá em Israel, vales muito profundos, sabe? Íngremes entre os penhascos. Se tem várias montanhas, automaticamente temos vários vales. E às vezes os vales são lugares perigosos. E o Senhor, diz a palavra de Deus, que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, isto é, um lugar obscuro, um lugar onde não há expectativa de vida, sabe? Porque os vales falam sobre isso. Os vales, eles falam de dificuldade, de tempo de sofrimento, de angústias. Em nossa caminhada por este mundo, meu irmão, minha irmã, podemos enfrentar situações e circunstâncias como estamos enfrentando agora, difíceis de se resolver. Muitos problemas de diversas naturezas podem chegar até nós. Mas lembra que o salmista Davi disse: Tu estás comigo. Isto é fé, meu irmão, minha irmã. Isto é fé em Jesus. Davi também passou por momentos difíceis de suportar. Davi foi envolvido em combates, perseguido por seus inimigos, mas ele soube superar esses momentos, por quê? Porque depositava em Deus a sua confiança. Meu querido irmão e irmã, tenha segurança em Jesus, não em coisas. Jesus nos deixou semelhante ensinamento. Ainda que passássemos pela dor ou tristeza, o bom pastor estará conosco para nos consolar, para nos proteger, para proteger o nosso coração nas horas mais difíceis e angustiantes da nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca disse que seria fácil, meu irmão, minha irmã. Se você quer um evangelho fácil, vai para outro lugar, porque Jesus não disse que seria fácil. No mundo vamos ter aflições, mas ele disse assim: olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Ah, meu querido irmão, a fé vitoriosa nos faz realmente nós encontrarmos segurança em Jesus, mas também nos faz encontrar consolo. Nos faz encontrar consolo. Nesse tempo de pandemia, diz a Bíblia: tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, minha irmã, confie, Ele está perto. O Senhor está perto de ti. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você hoje que talvez está triste, chorando, preocupado, confie no Senhor. O bom pastor está aí hoje, perto de você, para lhe consolar, para trazer refrigério ao seu coração, para consolar a sua vida. Lembre-se, a vara e o cajado eram ferramentas do pastor para resgatar, proteger e guiar as suas ovelhas. A vara servia para proteger as ovelhas de animais ferozes, sabe, dos ladrões. O cajado era usado para erguer uma ovelha pelo corpo, pelas pernas, quando essa estivesse presa, talvez, entre as pedras, ou para cair num penhasco. Essas ferramentas eram símbolos do zelo amoroso do Senhor para conosco. Sabe, que está em uma vigília constante, sabia disso? O Senhor está em uma vigília constante
ao nosso lado. Nosso Deus não dorme, Ele não cochila. Quando você dorme, Deus trabalha por você, meu irmão, minha irmã, para levar até você segurança, para levar até você consolo. Sabe, o Supremo Pastor deixou a sua glória para nos resgatar, para resgatar as ovelhas perdidas do seu rebanho. O seu cajado e a sua palavra estão prontos para nos erguer novamente, para nos livrar da armadilha da prisão do pecado. Mas, meu irmão, minha irmã, é preciso que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. É preciso que você entenda que o consolo vem do Senhor. Nesse tempo, eu não sei como está o seu coração, o tamanho da tristeza que envolveu o seu lar, a sua casa, mas uma coisa eu sei, o nosso Deus quer trazer consolo a você, meu irmão, minha irmã, mas também a fé vitoriosa refrigera minha alma, porque me ensina a encontrar abundância. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É assim que Deus faz. Existe grande e abundante mesa para todos nós. O Senhor tem preparado. Davi confiava na providência de Deus, que era grande. Meu irmão, minha irmã, Deus tem sido o Deus de toda provisão. Ainda que os seus inimigos conseguissem vencê-lo, sabe? O que eles veriam mais à frente eram mais bênçãos de Deus na vida deles. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como está a sua casa, a sua vida. Mas uma coisa eu sei, Deus continua abençoando você. Deus continua cuidando de você. Então, neste dia, todos os seus inimigos verão o Senhor celebrando com suas ovelhas em um grande banquete, mas eles não poderão entrar. Eles prantearão, Zacarias 2:10, e olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Mas não vai adiantar mais nada. Meu querido irmão e irmã, a fé vitoriosa refrigera minha alma, porque me ensina a encontrar a unção de Deus. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ah, meu querido irmão, era costume no Antigo Oriente, no meio da refeição, o anfitrião ungir a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo perfumado. O óleo, né, também simboliza aí o Espírito Santo. E nós hoje, irmãos e irmãs, através dessa fé vitoriosa, que refrigera a nossa alma, podemos sim encontrar a unção do Senhor sobre a nossa vida. Deus tem nos ungido, meu irmão. O Espírito do Senhor tem nos ungido para pregar boas novas aos quebrantados. E eu e você temos essa missão. Mas é preciso fazermos, é preciso agirmos enquanto é tempo. Uma fé vitoriosa é uma fé operosa, sabe? E nesta noite, eu quero deixar para você essa mensagem. Eu não sei o que você tem vivido nesse tempo, mas uma coisa eu sei. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você entregar os seus problemas nas mãos do Senhor, se você realmente se submeter e desejar ser uma ovelha desse Supremo Pastor, Deus estará abençoando a sua vida. Eu digo para você que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. É isso que diz as Escrituras. Por isso, meu irmão, minha irmã, nossa fé vitoriosa em Cristo nos traz, então, nesta noite, uma palavra de fé, um bom alimento, esta fé que nos sustenta, que a fé possa sustentar a sua vida. Creia, a despeito do que vier a acontecer, daqui para frente, que já aconteceu, sabe? Creia no Senhor. Você é uma ovelha do bom pastor. E por isso, viva na dependência dele. E você nunca ficará decepcionado, nem nunca se sentirá abandonado. Você terá sempre descanso, satisfação, alívio, justiça, segurança, consolo, abundância e unção do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, o céu é o nosso limite. E nós vamos um dia chegar lá, sabe? A favor do céu te acompanhará. A favor do céu te acompanhará até o fim. Deus estará te abençoando. A bondade, diz a palavra, e a misericórdia do Senhor nos seguirão para todos sempre, por todos os dias. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, não se engane. Deus continua te abençoando. Deus continua cuidando de você. E assim você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.